Capítulo 4. Arsenal contra a vulnerabilidade. Quer tenhamos 14 ou 44 anos, nossa armadura e nossas máscaras são individualizadas e exclusivas, assim como a vulnerabilidade, o desconforto e as dores que tentamos minimizar. Por isso, fiquei surpresa ao descobrir que todos nós temos um pequeno arsenal de mecanismos de proteção em comum. Nossa armadura pode ter sido feita sob medida, mas algumas partes delas são permutáveis. Ao abrirmos algumas frestas da armadura, podemos expor à luz do dia elementos mais ou menos universais de proteção contra a vulnerabilidade. No meu trabalho, máscaras e armaduras são as metáforas perfeitas para as ferramentas que usamos no intuito de nos protegermos do incômodo da vulnerabilidade. Com as máscaras nos sentimos mais seguros, mesmo quando elas nos sufocam. Com as armaduras nos sentimos mais fortes, mesmo quando ficamos cansados de carregar tanto peso nas costas. A ironia é que, quando deparamos com alguém que está escondido ou protegido por máscaras e armaduras, nos sentimos frustrados e rejeitados. Eis o paradoxo. Vulnerabilidade é a última coisa que quero sentir em mim, mas a primeira que procuro no outro. Se eu estivesse dirigindo uma peça sobre o arsenal contra a vulnerabilidade, o cenário seria um refeitório de colégio e os personagens seriam os nossos eus de 11, 12 e 13 anos. Escolhi essa faixa etária porque pode ser difícil identificar a armadura dos adultos. Uma vez que a vestimos por muito tempo, ela se molda às nossas feições e acaba ficando indetectável, como uma segunda pele. Com as máscaras acontece o mesmo. Entrevistei centenas de participantes que compartilhavam do mesmo medo. Não posso tirar a máscara agora. Ninguém sabe como eu sou realmente. Nem meu cônjuge, nem meus filhos, nem meus amigos. Eles nunca estiveram com o meu verdadeiro eu. Para dizer a verdade, nem eu mesmo tenho certeza de quem eu sou por baixo disso tudo. Os pré-adolescentes e adolescentes, no entanto, são muito diferentes. É no ensino fundamental que a maioria de nós começa a tentar novas e diferentes formas de proteção. Nessa tenra idade, a armadura ainda é estranha e desconfortável. As crianças são desajeitadas em seus esforços para esconder o medo e a dúvida, o que torna mais fácil para os observadores enxergar quais armaduras elas estão usando e por quê. E dependendo do nível de vergonha e medo, a maioria das crianças ainda tem que ser convencida de que o peso da armadura ou a natureza sufocante da máscara são dignos de esforço. Elas vestem e tiram as personas e proteções sem hesitação, e, às vezes, na mesma sequência de frases. Eu não me importo com o que aquelas pessoas pensam. Elas são idiotas. Essa festa é idiota. Você pode ligar para a mãe das minhas amigas e descobrir que roupas elas vão vestir? Tomara que me convidem para a festa. Falando por experiência própria, o mais difícil de criar uma filha no ensino médio é ter que ficar cara a cara com a estudante desajeitada e de mãos suadas de nervosismo que ainda mora dentro de mim. Meu instinto na época era abaixar a cabeça e correr, e ainda sinto esse impulso palpitando em mim quando Ellen está passando por alguma dificuldade. Quer tenhamos 14 ou 44 anos, nossa armadura e nossas máscaras são individualizadas e exclusivas, assim como a vulnerabilidade, o desconforto e as dores que tentamos minimizar. Por isso, fiquei surpresa ao descobrir que todos nós temos um pequeno arsenal de mecanismos de proteção em comum. Nossa armadura pode ter sido feita sob medida, mas algumas partes delas são permutáveis. Ao abrirmos algumas frestas da armadura, podemos expor à luz do dia elementos mais ou menos universais de proteção contra a vulnerabilidade. Quando esses mecanismos compartilhados começam a emergir na coleta de dados, meu primeiro instinto foi classificar o comportamento e enxergar as pessoas à minha volta como estereótipos. Ela com certeza usa essa máscara.
Meu vizinho veste direto essa armadura. É da natureza humana querer categorizar e simplificar, mas isso nos afasta da verdade. Nenhum de nós utiliza apenas uma dessas defesas universais. A maioria será capaz de se relacionar com quase todas elas, dependendo das diferentes situações que se atravessam. Minha esperança é que uma espiada nesse arsenal nos ajude a olhar para dentro de nós mesmos. De que forma nos protegemos da vida? Quando e como começamos a usar esses mecanismos de defesa? O que nos faria abrir mão da armadura? Ser o bastante. A parte que me pareceu mais contundente na minha pesquisa foi descobrir as táticas que irei descrever a seguir. Elas permitem que as pessoas tirem suas máscaras e armaduras. Presumi ter encontrado estratégias exclusivas para cada mecanismo de proteção, mas estava enganado. No primeiro capítulo, falei sobre ser o bastante, como antídoto para a escassez e exemplifiquei as características da escassez, como a vergonha, a comparação e a desmotivação. Portanto, parece que acreditar que somos bons o bastante é o caminho para fora da armadura. Ele nos autoriza a tirar a máscara. Com este senso de ser o bastante, vem a aceitação do próprio valor, dos limites e do envolvimento com a vida. Isso está no âmago de todas as estratégias adotadas pelos participantes da pesquisa para se libertarem de suas armaduras. Eu sou o bastante. Dignidade versus vergonha. Já chega. Limites versus vontade de vencer sempre e comparação. Mostrar-me, assumir riscos e deixar que me vejam é o bastante. Envolvimento versus desmotivação. Todas as pessoas que entrevistei a esse respeito falaram de suas dificuldades em relação à vulnerabilidade. Ninguém é capaz de abraçar a transparência e a vulnerabilidade sem reservas, hesitação ou medo. Quando se trata de incertezas, riscos e exposição emocional, o que mais escutei foram relatos de pessoas tentando vestir algum tipo de armadura antes de finalmente se entregar. Meu primeiro instinto é: mas isso nunca funcionou. Por isso agora eu, e isso mudou minha vida. Passei anos até que um dia eu tentei. E isso fez meu casamento ficar mais fortalecido. Recentemente, fiz uma palestra sobre vulnerabilidade para 350 pessoas, entre as quais oficiais da SWAT, policiais que acompanham presos em liberdade condicional e carcereiros. Um oficial da SWAT se aproximou de mim depois da palestra e disse: "Um único motivo de termos escutado é que você é tão ruim em se abrir e se mostrar quanto nós. Se não tivesse a mesma dificuldade para lidar com a vulnerabilidade, nós não confiaríamos em nada do que disse." Eu não só acreditei nele, como concordei inteiramente. Confio nas estratégias que descrevo aqui por duas razões. A primeira é que os participantes da pesquisa que as compartilharam comigo combatem os mesmos gremlins e as mesmas inseguranças e dúvidas que todos nós enfrentamos. A segunda razão é que eu pratiquei essas táticas em minha vida e sei que elas não são apenas agentes de mudança, elas são boias salva-vidas. As três formas de escudo que vou mostrar são o que chamo de arsenal universal contra a vulnerabilidade, porque descobri que todos nós as incorporamos de algum modo em nossa armadura exclusiva e pessoal. Elas incluem a alegria como mau presságio, aquele temor repentino e paradoxal que reprime qualquer felicidade momentânea, o perfeccionismo, ou acreditar que fazer qualquer coisa com perfeição significa que você nunca passará vergonha, e o entorpecimento, a adoção de qualquer recurso que anestesie a dor do desconforto e da solidão. Cada escudo é acompanhado por estratégias para se viver com ousadia.
Todas elas nos ensinam a ser o bastante e têm eficácia comprovada no desarmamento. Escudos universais contra a vulnerabilidade. O escudo da alegria como mau presságio. Por ter estudado sentimentos como a vergonha, o medo e a vulnerabilidade, nunca imaginei que algum dia confessaria que investigar o conceito da alegria virou minha vida profissional e pessoal de cabeça para baixo. Mas é verdade. De fato, ter passado tantos anos estudando o que significa sentir alegria faz com que eu afirme que esta seja provavelmente a emoção mais difícil. Isso porque, quando perdemos a capacidade ou o desejo de ficar vulnerável, a alegria se torna algo que vemos com profunda desconfiança. O nosso eu mais jovem costumava receber a alegria com puro deleite, e essa mudança chega lentamente e sem que tenhamos consciência. Passamos a sentir apenas que ansiamos por mais felicidade em nossa vida. Em uma cultura de profunda escassez, de nunca nos sentirmos seguros ou certos o bastante, a alegria parece uma farsa. Nós acordamos pela manhã e pensamos: o trabalho vai bem, todos na família estão com saúde, nenhuma grande crise está acontecendo, a casa ainda está de pé, eu estou me sentindo bem. Que droga, isso é ruim, muito ruim. Algum desastre deve estar à espreita, só esperando para acontecer. Ou somos promovidos e nosso primeiro raciocínio é: bom demais para ser verdade. Qual é a pegadinha? Ou nós, mulheres, ficamos grávidas e pensamos: minha filha é saudável e feliz. Logo, alguma coisa realmente ruim vai acontecer com esse novo bebê. Eu sei disso. Ou saímos de férias com a família pela primeira vez, mas, em vez de ficarmos animados, começamos a fantasiar sobre a queda do avião ou um acidente na estrada. Quando perguntei aos participantes da pesquisa sobre as experiências que faziam com que se sentissem mais vulneráveis, eu não esperava que a alegria fosse uma das respostas. Esperava medo e vergonha, mas não os momentos felizes de suas vidas. Fiquei perplexa. Veja como as pessoas completaram a frase. Eu me sinto mais vulnerável quando olho para meus filhos dormindo, quando admito como amo meu marido ou minha esposa, quando reconheço como melhorei, quando amo meu emprego, quando passo alguns dias com meus pais, quando observo meus pais brincarem com meus filhos, quando penso num relacionamento com meu namorado ou minha namorada, quando fiquei noiva ou noivo, quando estou em remissão de uma doença grave, quando engravidei, quando fui promovido, quando me senti feliz e quando estou apaixonada ou apaixonado. Antes do meu despertar espiritual em 2007, a alegria como mau presságio era uma das peças de minha armadura. Quando percebi a ligação entre vulnerabilidade e alegria, por meio do relato dos participantes, fiquei em choque. Eu considerava minha permanente preparação para um desastre um segredinho meu. Estava convencida de que era a única que contemplava os filhos enquanto dormiam e que, no momento seguinte da onda de amor e adoração, imaginava alguma coisa realmente terrível acontecendo com eles. Achava que ninguém além de mim visualizava carros destruídos e ensaiava aquelas ligações telefônicas tenebrosas com a polícia que todos nós tememos. Uma das primeiras histórias que ouvi foi a de uma mulher com quase 50 anos. Eu costumava pensar em todas as coisas boas e imaginar os piores desastres possíveis que poderiam estragar tudo, ela me disse. Visualizava literalmente o quadro mais assustador e tentava controlar todas as consequências. Quando minha filha entrou para a faculdade de seus sonhos, comecei a achar que algo muito ruim iria acontecer se ela se mudasse para tão longe. Passei o verão inteiro antes dela partir, tentando convencê-la a estudar em uma faculdade local. Isso abalou a confiança dela e estragou o nosso verão. Foi uma lição dolorosa.
Agora cruzo meus dedos, fico grata, rezo e tento de todas as maneiras expulsar as imagens catastróficas da minha cabeça. Infelizmente, acabei transmitindo essa maneira mórbida de pensar para minha filha. Ela tem tido cada vez mais medo de tentar algo novo, sobretudo quando as coisas vão bem em sua vida. Ela me diz que não quer brincar com a sorte. Um homem na faixa dos 60 anos me disse: eu costumava achar que a melhor maneira de levar a vida era esperando o pior. Desse modo, se o pior acontecesse, eu estaria preparado, e se não acontecesse, eu ficaria agradavelmente surpreso. Então, sofri um acidente de carro em que minha mulher faleceu. É inútil dizer que esperar o pior não me preparou para nada. Ainda sofro por todos aqueles momentos maravilhosos que passamos juntos e que não desfrutei em sua plenitude. Hoje, meu compromisso com ela é aproveitar ao máximo todos os momentos. Eu só queria que ela estivesse aqui agora que aprendi a fazer isso. Essas histórias ilustram de que modo o conceito de alegria como mau presságio, utilizado como método para reduzir a vulnerabilidade, vai desde ensaiar a tragédia até ao que eu chamo de decepção perpétua. Alguns de nós, como a mulher de imaginação mórbida na primeira história, fantasiam o pior que pode acontecer quando a alegria bate à porta, ao passo que outros nem sequer a enxergam, preferindo ficar em um estado inerte de decepção perpétua. Para estes, é mais fácil viver decepcionado do que se decepcionar. Sem dúvida, é mais vulnerável mergulhar e sair da decepção do que montar acampamento nela. Nesse estado, sacrifica-se a alegria para evitar a dor. Ambas as atitudes contam a mesma história. Entregar-se aos momentos felizes da vida requer vulnerabilidade. Se você, assim como eu, já ficou vigiando o sono de seus filhos e pensou: eu os amo tanto que dói, e no momento seguinte foi tomado por imagens de coisas terríveis acontecendo com eles, saiba que não é louco nem está sozinho. Cerca de 80% dos pais que entrevistei admitiram já terem passado por essa experiência. A mesma porcentagem é verdadeira para os milhares de pais com quem falei e trabalhei ao longo dos anos. Afinal de contas, por que fazemos isso? Uma vez que fazemos a ligação entre vulnerabilidade e alegria, a resposta é bastante direta. Estamos tentando vencer a vulnerabilidade à força. Não queremos ser surpreendidos pela dor. Como não queremos ser pegos de guarda baixa, ensaiamos as reações às piores possibilidades como defesa contra a decepção. Para os que ensaiam a tragédia, saibam que há uma razão para essas imagens inundarem sua mente no segundo seguinte ao que estão exultantes de alegria. Quando passamos a vida, consciente ou inconscientemente, fugindo da vulnerabilidade, nós nos fechamos para a incerteza, o risco e a exposição emocional da alegria. Queremos muito sentir mais alegria, mas, ao mesmo tempo, não suportamos a vulnerabilidade. E nossa cultura fortalece esse ensaio da desgraça. A maioria de nós possui um estoque de imagens terríveis que pode sacar no instante em que não conseguimos lidar com a vulnerabilidade. Quando faço palestras, costumo pedir às pessoas da plateia que levantem a mão e se viram alguma cena violenta na semana anterior. Em geral, cerca de 20% do auditório levanta a mão. Então, refaço a pergunta. Levante a mão se você viu noticiários, filmes e séries policiais ou documentários sobre crimes na última semana. Nesse momento, entre 80% e 90% da plateia levanta a mão. Ou seja, nós acumulamos um bom estoque das imagens mórbidas de que precisamos para alimentar o mecanismo da alegria como um mau presságio. Elas estão gravadas em nosso sistema neurológico. Somos pessoas visuais. Consumimos e armazenamos mentalmente o que vemos, e confiamos nessas imagens. Lembro-me de estar no carro com Steve e as crianças indo para a praia passar um feriadão. Meu filho Charlie repetia as piadinhas do tipo:
O que é, que aprendera no jardim de infância, e todos nós estávamos muito felizes. Eu me percebia explodindo de alegria por estar ali com eles e, de repente, numa fração de segundo, quando a boa e velha vulnerabilidade me atingiu, lembrei-me de uma reportagem que mostrava um acidente horrível com uma família na estrada. Minha felicidade se transformou em pânico, e me lembro de ter falado sem pensar: diminua a velocidade, Steve. Ele olhou para mim com uma expressão confusa e respondeu: querida, nós estamos parados. Viver com ousadia, praticar a gratidão. Mesmo aqueles que aprenderam a se render à alegria e abraçar a experiência não estão imunes aos tremores incômodos da vulnerabilidade que muitas vezes acompanham os momentos felizes. Eles apenas sabem usá-los mais como um lembrete do que como um sinal de advertência. O que descobri na pesquisa foi que é a natureza dessa lembrança que faz toda a diferença. Para quem abraça a experiência, o tremor da vulnerabilidade que acompanha a alegria é um convite para a prática da gratidão, para o reconhecimento de que, como somos gratos pela existência de uma pessoa querida, pela beleza da natureza, pelos vínculos ou simplesmente pelo momento que está diante de nós. A gratidão, portanto, apareceu na coleta de dados como o antídoto para a alegria como mau presságio. Na verdade, todos os participantes que mencionaram a capacidade de estar receptivo à alegria falaram sobre a importância de praticar a gratidão. Esse padrão de associação foi tão predominante nas entrevistas que assumi um compromisso como pesquisadora de não falar sobre alegria sem falar de gratidão. Não foi somente o vínculo entre alegria e gratidão que me pegou de surpresa. Também fiquei espantado com o fato de os participantes da pesquisa descreverem sistematicamente tanto a alegria quanto a gratidão como práticas espirituais ligadas a uma crença nas conexões humanas e em um poder maior do que nós. Suas histórias e seus relatos aprofundaram essa questão e apontaram para uma distinção clara entre felicidade e alegria. Os participantes falaram da felicidade como uma emoção que está condicionada às circunstâncias, mas descreveram a alegria como um caminho espiritual que passa pela prática da gratidão e conduz à conexão com o mundo. A escassez e o medo levam à alegria como mau presságio. As pessoas têm medo de que a felicidade dure pouco, que não seja suficiente ou que a transição para a tristeza venha a ser muito difícil. Aprendemos que se entregar à alegria é, na melhor das hipóteses, se preparar para a decepção e, na pior, um convite à tragédia. E lidamos com a questão da autovalorização. Será que merecemos nossa alegria, sendo pessoas tão incapazes e imperfeitas? Com tantas crianças famintas e tantas guerras no mundo, quem somos nós para sermos dignos de alegria? Se o oposto da escassez é o bastante, então, ao praticar a gratidão, nós reconhecemos que há o bastante e que nós somos o bastante. Utilizo a palavra praticar porque os participantes da pesquisa mencionaram práticas de gratidão palpáveis, mais do que ter meramente uma atitude de gratidão ou de se sentirem agradecidos. Eles deram exemplos específicos de práticas que incluíam desde manter diários de gratidão até realizar cultos de gratidão em família. Na verdade, aprendi mais sobre práticas de gratidão e sobre o papel que a relação entre escassez e alegria exerce na vulnerabilidade com homens e mulheres que vivenciaram perdas muito profundas ou sobreviveram a grandes traumas. Isso inclui pais que perderam filhos, pessoas cujos familiares ou amigos sofrem com doenças terminais e sobreviventes de genocídios e outros crimes. Muita gente me perguntava: você não fica deprimida conversando com as pessoas sobre vulnerabilidade e escutando os dramas e tragédias que elas contam? Minha resposta: não, nunca. Isso porque aprendi mais sobre a autovalorização.
força e alegria com essas pessoas que compartilharam suas dificuldades comigo do que com qualquer outra parte de meu trabalho. E o maior presente que recebi foram estas 3 lições sobre alegria e luz, vindas de pessoas que passaram muito tempo na tristeza e na escuridão. 1. A alegria nos visita em momentos comuns. Não corra o risco de deixar a alegria passar despercebida, mantendo-se ocupado demais perseguindo o extraordinário. A cultura da escassez pode nos manter temerosos de adotar estilos de vida simples e comuns. Mas quando se conversa com pessoas que sobreviveram a grandes perdas, fica claro que a alegria não é uma emoção permanente. Todos os participantes que falaram de suas perdas e do que mais sentiam falta mencionavam momentos muito singelos. Como eu queria estar na sala de casa e ver meu marido reclamando sobre o que lia no jornal. Como eu gostaria de ouvir meu filho dando gargalhadas no quintal. Minha mãe costumava mandar mensagens de texto muito loucas. Ela nunca soube como escrever no celular. Eu daria tudo para receber uma dessas mensagens agora. 2. Seja grato pelo que tem. Quando perguntei às pessoas que haviam sobrevivido a tragédias como é possível cultivar e mostrar mais compaixão por quem está sofrendo, a resposta era sempre a mesma. Não considero que você tem algo banal e corriqueiro. Celebre-o. Não se desculpe por sua alegria. Seja grato por ela e compartilhe sua gratidão com os outros. Seus pais estão com saúde? Vibre com isso. Faça-os saber quanto eles significam para você. Quando você valoriza o que tem, também está valorizando o que o outro perdeu. 3. Não desperdice alegria. É inútil se preparar para a tragédia e para a perda. Quando transformamos as oportunidades de sentir alegria em uma preparação para o desastre, na verdade diminuímos a nossa capacidade de reagir bem. Sim, se entregar à alegria pode ser desconfortável, pode dar medo, e com certeza é colocar-se numa posição vulnerável. Mas sempre que nos permitirmos nos entregar à alegria e ceder a esses momentos, nós fortalecemos nossa resistência e cultivamos esperança. A alegria se torna parte de quem somos, e quando coisas desagradáveis acontecem, e elas acontecem mesmo, nós estamos mais fortes. Precisei de 2 anos para compreender e assimilar essa informação e para começar a desenvolver uma prática de gratidão. Minha filha, Ellen, por outro lado, parece entender intuitivamente a importância de reconhecer e abraçar a alegria. Quando ela estava no 1º ano do ensino fundamental, roubei-a da sala de aula e passamos uma tarde no parque. Estávamos em um pedalinho, alimentando os patos com migalhas de pão, quando percebi que ela tinha parado de pedalar e estava sentada completamente imóvel. As mãos seguravam um saco de pão. A cabeça estava inclinada para trás e os olhos estavam fechados. O sol brilhava sobre sua pele e ela tinha um leve sorriso no rosto. Fiquei tão impressionada com a beleza e a vulnerabilidade de Ellie que mal conseguia respirar. Assisti àquela cena durante um minuto inteiro, mas como ela não se mexia, fiquei um pouco nervosa. Ellen, está tudo bem com você, querida? Ela deu um sorriso ainda maior e abriu os olhos. Então me fitou e disse: Estou bem, mamãe. Estava só tirando uma foto da memória. Como nunca tinha ouvido falar nessa expressão, perguntei: O que é isso? Ah, é uma foto que faço em minha mente quando estou muito, mas muito feliz. Eu fecho os olhos e tiro uma foto para que quando eu estiver triste, com medo ou sozinha, eu possa resgatar minhas fotos da memória e me sentir melhor. Para mim, expressar gratidão não é tão harmonioso ou espontâneo quanto para minha filha. Ainda fico abalada com a vulnerabilidade em
meio às experiências de alegria. Mas agora aprendi a literalmente dizer em voz alta: estou me sentindo vulnerável e sou muito grata por alguma coisa. Isso pode soar estranho no meio de uma conversa, mas é muito melhor do que minha reação de catastrofizar ou tentar controlar. Outro dia, Steve me disse que estava pensando em levar as crianças para a casa de campo de sua família na Pensilvânia enquanto eu estivesse fora do trabalho. Achei uma ótima ideia, até começar a velha ladainha. Ah, meu Deus, não posso deixar eles viajarem de avião sem mim. E se acontecer alguma coisa? Em vez de provocar uma discussão, fazer críticas ou qualquer coisa para azedar os planos de Steve, sem revelar meus medos irracionais, eu apenas disse em voz alta: vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Eu estou grata por as crianças passarem um tempo só com você e curtirem a vida na fazenda. Steve sorriu. Ele está bem ciente dos meus esforços e sabia o que eu queria dizer com aquela frase. Antes de pôr em prática minha pesquisa sobre reagir à alegria como um mau presságio, eu nunca soube como superar esse mal-estar da vulnerabilidade. Eu não tinha a informação do que eu temia, de como realmente me sentia, nem do que desejava de verdade. A alegria repleta de gratidão. O escudo do perfeccionismo. Uma das seções favoritas do meu blog é a série Entrevistas de Inspiração. Nela, converso com pessoas que considero verdadeiramente inspiradoras, que se relacionam com o mundo de uma forma que me estimula a ser mais criativo e um pouco mais corajosa com o meu trabalho. Sempre fiz aos entrevistados o mesmo conjunto de perguntas e, depois que a pesquisa sobre as pessoas plenas foi concluída, comecei a indagar sobre vulnerabilidade e perfeccionismo. Como uma perfeccionista em recuperação e uma aspirante ao time do bom o bastante, estou sempre ansiosa para ler primeiro as respostas para esta pergunta. O perfeccionismo é um problema para você? Em caso afirmativo, que estratégias você usa para administrá-lo? Levanto esta questão porque, em todas as minhas coletas de dados, nunca ouvi uma pessoa atribuir sua alegria, seu sucesso ou sua plenitude ao fato de ser perfeito. Na verdade, o que mais ouvi ao longo de todos esses anos é uma mensagem clara. As coisas mais preciosas e importantes chegaram em minha vida quando tive coragem para ser vulnerável, imperfeito e tolerante comigo mesmo. O perfeccionismo não é o caminho que nos leva aos nossos talentos e ao sentido da vida. Ele é um desvio perigoso. Vou compartilhar aqui algumas de minhas respostas preferidas, mas primeiro quero falar um pouco sobre a definição de perfeccionismo que emergiu da pesquisa. Eis o que aprendi. Assim como a vulnerabilidade, o perfeccionismo acumulou em torno de si muitos mitos. Creio que pode ser útil começar dando uma olhada no que o perfeccionismo não é. Perfeccionismo não é se esforçar para a excelência. Perfeccionismo não tem a ver com conquistas saudáveis e crescimento. Perfeccionismo é um movimento defensivo. É a crença de que, se fizermos as coisas com perfeição e parecermos perfeitos, poderemos minimizar ou evitar a dor da culpa, do julgamento e da vergonha. Perfeccionismo é um escudo de 20 toneladas que carregamos conosco, achando que ele nos protegerá, quando de fato é aquilo que realmente nos impede de sermos vistos. Perfeccionismo não é autoaperfeiçoamento. Perfeccionismo é, em essência, tentar obter aprovação. A maior parte dos perfeccionistas cresce sendo louvada por suas conquistas e seu bom desempenho. Notas, boas maneiras, regras cumpridas, trato com as pessoas, aparência, esportes. Em algum ponto do caminho, eles adotaram esse sistema de crença perigoso e debilitante. Eu sou o que eu realizo, e quão bem o realizo.
O empenho saudável é focado em si mesmo. Como posso melhorar? Mas o perfeccionismo é focado nos outros. O que eles vão pensar? O perfeccionismo não é a chave do sucesso. Na verdade, a pesquisa mostra que o perfeccionismo dificulta a conquista, pois está relacionado com depressão, ansiedade, compulsão e também com a paralisia da vida e a perda de oportunidades. O medo de falhar, de cometer erros, de não corresponder às expectativas dos outros e de ser criticado mantém o perfeccionista fora da arena da vida, onde a competição e o esforço saudáveis se desenrolam. Por fim, o perfeccionismo não é uma maneira de evitar a vergonha. Ele é uma forma de vergonha. Quando lutamos contra o perfeccionismo, lutamos contra a vergonha. Depois de usar os dados coletados para abrir caminho por meio dos mitos, formulei a seguinte definição de perfeccionismo. Perfeccionismo é um sistema de crença autodestrutivo e viciante que alimenta este pensamento primitivo. Se eu parecer perfeito e fizer as coisas com perfeição, poderei evitar ou minimizar os sentimentos dolorosos de vergonha, julgamento e culpa. O perfeccionismo é autodestrutivo simplesmente porque a perfeição não existe. É uma meta inatingível. O perfeccionismo tem mais a ver com percepção do que com uma motivação interna. E não há maneira de se dominar uma percepção, por mais tempo e energia que se gaste tentando. O perfeccionismo é viciante, porque, quando experimentamos a vergonha, o julgamento e a culpa, acreditamos que o motivo para isso é não sermos perfeitos o bastante. Em vez de questionarmos a lógica defeituosa do perfeccionismo, nos tornamos mais apegados ao nosso propósito de aparentar perfeição e fazer as coisas de maneira perfeita. O perfeccionismo, na verdade, nos predispõe a sentir vergonha, julgamento e culpa, o que gera mais vergonha e condenação. É minha culpa. Estou me sentindo assim porque não sou bom o bastante. Viver com ousadia. Apreciar a beleza das falhas. Para alguns, o perfeccionismo pode surgir apenas quando estão se sentindo particularmente vulneráveis. Para outros, o perfeccionismo é compulsivo, crônico e debilitante. Ele parece um vício. Independentemente de nos encaixarmos num ou noutro tipo, se quisermos estar livres do perfeccionismo, precisamos fazer a longa travessia do "o que as pessoas vão pensar?" para o "eu sou o bastante". Essa jornada começa com resiliência à vergonha, amor próprio e aceitação. Para assumir a verdade sobre quem somos, de onde viemos, em que acreditamos e sobre a natureza imperfeita de nossa vida, precisamos estar dispostos a pegar leve nas cobranças e apreciar a beleza de nossas falhas e imperfeições. Precisamos ser mais amorosos e receptivos com nós mesmos e com os outros. E precisamos conversar conosco da mesma maneira com que conversamos com alguém que amamos. A doutora Christine Neff, professora e pesquisadora da Universidade do Texas, na cidade de Austin, dirige o Laboratório de Pesquisa do Amor Próprio, onde ela estuda como desenvolvemos e praticamos esse sentimento. De acordo com Christine, o amor próprio tem 3 elementos: generosidade consigo mesmo, humildade e consciência. Em seu livro, Amor Próprio, Pare de se maltratar e liberte-se da insegurança, a pesquisadora define cada um desses elementos. Generosidade consigo mesmo. Dedicar amor e compreensão a si mesmo quando você sofre, falha ou se sente inadequado, em vez de ignorar a própria dor ou se autoflagelar com críticas. Humildade.
Esse sentimento reconhece que o sofrimento e as ideias de inadequação pessoal fazem parte da experiência humana em geral, algo por que todos passam, e não uma coisa que acontece somente a você. Consciência equilibrada. Abordar as emoções negativas com equilíbrio para que os sentimentos não sejam sufocados nem exagerados. Não podemos ignorar nossa dor e sentir compaixão por ela ao mesmo tempo. Para alcançarmos essa consciência equilibrada, não devemos nos identificar demais com os pensamentos e os sentimentos, para não sermos capturados e arrebatados pela negatividade. A definição de consciência equilibrada de Christian Neff nos lembra que ser conscientes significa também não se identificar demais com nossos sentimentos, nem exagerá-los. Para mim, é fácil ficar empacada na tristeza, na vergonha ou na autocrítica quando cometo um erro. Mas o amor próprio exige uma perspectiva vigilante e precisa quando sentimos vergonha ou dor. Além da prática do amor próprio, devemos lembrar também que a nossa dignidade, essa crença fundamental de que temos valor e somos o bastante, só aparece quando vivemos dentro de nossa história. Ou assumimos as nossas histórias, mesmo as mais confusas, ou ficamos fora delas. Negando nossas vulnerabilidades e imperfeições, desprezando nossas partes que não se encaixam com quem ou com o que imaginamos que devemos ser e condicionando nosso valor à aprovação dos outros. Voltando à sessão de entrevistas de inspiração do meu blog, vamos examinar algumas das respostas. Nelas enxergo a beleza de ser real, de acolher as próprias falhas, e me inspiro para a prática do amor próprio. Tenho certeza de que elas vão inspirá-lo também. A primeira história é de Gretchen Rubin, autora do livro Projeto Felicidade, que contém estudos e teorias sobre como ser mais feliz. O novo livro de Rubin, Mais Feliz no Lar, analisa fatores relevantes da vida doméstica, como casamento, tempo, maternidade e paternidade. Eis como ela respondeu à pergunta sobre como lidar com o perfeccionismo. Costumo lembrar a mim mesma a célebre frase de Voltaire: não deixe o perfeito ser o inimigo do bom. A caminhada de 20 minutos que eu faço é melhor do que a corrida de 4 quilômetros que eu não faço. O livro imperfeito que é publicado é melhor do que o livro perfeito que nunca sai do computador. O jantarzinho com comida chinesa entregue em casa é melhor do que aquele jantar elegante que eu nunca consigo realizar. Andrea Sher é fotógrafa, escritora e coach em Berkeley, na Califórnia. Por meio de cursos online em seu blog Superhero Journal, ela inspira as pessoas a viverem de forma autêntica, alegre e criativa. Aqui ela conta sua história sobre perfeccionismo. Eu era uma ginasta muito competitiva quando criança. Tinha sempre um bom aproveitamento escolar. Ficava aterrorizado com a possibilidade de tirar qualquer nota menor do que 10. E passei por um distúrbio alimentar na adolescência. E fui a rainha do baile no último ano do ensino médio. Acho que tem algumas questões com perfeccionismo, mas tenho trabalhado nisso. Quando criança, eu associava ser perfeita com ser amada, e acho que ainda confundo as duas coisas. Eu me vejo muitas vezes fazendo quase um contorcionismo para que as pessoas não vejam como sou incrivelmente falha e humana. Às vezes, tenho o meu valor condicionado ao que faço e a como pareço boa fazendo essas coisas. Mas, de uma maneira geral, estou aprendendo a relaxar. A maternidade me ensinou muito sobre isso. É uma experiência confusa que nos torna mais humildes e estou aprendendo a mostrar minha bagunça. Para controlar o perfeccionismo, eu me permito baixar meu padrão de qualidade. Faço coisas rapidamente
Ter dois filhos pequenos nos ensina a realizar a maioria das tarefas numa velocidade relâmpago. E, se elas ficarem boas o bastante, recebem meu selo de aprovação. Nicholas Wilton é o artista responsável pelas ilustrações da capa do meu livro anterior e do meu site. Além de suas mostras em galerias de arte e de ter seus quadros em coleções particulares, ele é o fundador do método Artplane, um sistema básico de pintura e de princípios intuitivos que favorecem o processo de criação. O que ele escreveu está totalmente afinado com a descoberta de minha pesquisa de que o perfeccionismo esmaga a criatividade. E é por isso que um dos meios mais eficientes de abandonar o perfeccionismo é começar a criar. Sempre achei que alguém, há muito tempo atrás, organizou o mundo em setores que fazem sentido. Tipos de coisas que podem ser aperfeiçoadas, que se encaixam harmoniosamente em embalagens perfeitas. Mas, depois que esse alguém acabou de organizar tudo de maneira tão perfeita, foi deixando um monte de coisas que não se encaixavam em lugar nenhum. Coisas em uma caixa de sapatos que tinham que ir para algum lugar. Então, desesperada, essa pessoa levantou seus braços e disse: todo o restante das coisas que não podem ser aperfeiçoadas e que parecem não caber em lugar algum, terá que ser empilhado nesta última e grande caixa esfarrapada que nós vamos empurrar para trás do sofá. Talvez, mais tarde, possamos voltar a descobrir onde tudo isso poderia se encaixar. Vamos chamar essa grande caixa esfarrapada de arte. Felizmente, o problema nunca foi resolvido e, com o tempo, a caixa transbordou com cada vez mais arte. Acho que esse dilema existe porque a arte é a categoria que mais lembra um ser humano. Esta é a nossa natureza, ser imperfeito. Ter sentimentos e emoções não classificáveis. Fazer coisas que necessariamente não precisam fazer sentido. Uma vez que a palavra arte entra na descrição do que você faz, é quase como ter um salvo-conduto para a imperfeição. Arte é tudo aquilo que é perfeitamente imperfeito. Quando falo sobre vulnerabilidade e perfeccionismo, sempre me lembro destes versos da canção Anthem, de Leonard Cohen. Em todas as coisas há uma fenda. É por aí que a luz entra. O escudo do entorpecimento. Uma das estratégias mais universais de entorpecimento é viver loucamente atarefado. Nossa sociedade aceitou a ideia de que, se estivermos sempre muito ocupados, a verdade de nossas vidas não nos alcançará. As estatísticas comprovam que há pouquíssimas pessoas que não são afetadas por um vício. Parece que todos nós, de alguma forma, anestesiamos nossos sentimentos. Podemos até não fazê-lo de maneira compulsiva e crônica, mas isso não significa que não entorpecemos nossa sensação de vulnerabilidade. E essa atitude é particularmente debilitante porque não apenas amortece a dor de nossas dificuldades, mas também embota nossas experiências de amor, alegria, aceitação, criatividade e empatia. Entorpeça a escuridão e você terá entorpecido a luz. Precisamos refletir sobre tudo o que fazemos diariamente para nos anestesiar de alguma coisa. As doses de bebida alcoólica que tomamos enquanto preparamos o jantar ou durante as refeições, as nossas 60 horas de trabalho semanais, o consumo abusivo de açúcar, o longo tempo passado diante da TV, o excesso de remédios e as várias xícaras de café que tomamos para tirar o torpor do vinho e do analgésico. Quando me concentrei nas respostas à pesquisa relativas a esse escudo, minha primeira pergunta foi: o que estamos entorpecendo e por quê? Os americanos estão mais endividados, obesos, dependentes de remédios e viciados do que nunca. Pela primeira vez na história, o Centro de Prevenção e Controle de Doenças dos Estados Unidos anunciou que os acidentes automobilísticos se tornaram a segunda maior causa de morte acidental no país.
O motivo principal? Overdose de drogas. Mas a verdade é que há mais casos de morte por overdose de drogas prescritas do que por overdose de cocaína, heroína e metanfetamina somados. Ainda mais alarmante é a estimativa de que menos de 5% dos que morrem de overdose de drogas prescritas conseguiram seus remédios de pessoas que identificamos como traficantes de rua. Os traficantes de hoje muitas vezes são pais, parentes, amigos e médicos. Com certeza, esse é um problema grave. As pessoas estão desesperadas para sentir menos ou mais, para descartar alguma sensação ou para intensificar uma outra. Após passar alguns anos trabalhando de perto com pesquisadores e especialistas clínicos em vícios, eu achava que os causadores principais do entorpecimento fossem os nossos embates com a autovalorização e a vergonha. Anestesiamos a dor que vem dos sentimentos de inadequação e de inferioridade. Mas essa era apenas uma parte do quebra-cabeça. Como explicarei adiante? A necessidade mais poderosa de entorpecimento parece vir da combinação de três elementos nefastos: vergonha, ansiedade e isolamento. A ansiedade descrita pelos participantes da pesquisa pareceu ser alimentada pela incerteza, pelas exigências esmagadoras e competitivas de nossa época e pelo mal-estar social. O isolamento foi mais difícil de definir precisamente. Pensei em usar o termo depressão em vez de isolamento, mas os dados me mostraram outra coisa. Identifiquei uma gama de experiências que continham a depressão, mas incluíam também solidão, retraimento, desmotivação e sensação de vazio. Mais uma vez, o que realmente foi impactante para mim, tanto pessoal quanto profissionalmente, foi ver o forte padrão da vergonha permeando as experiências de ansiedade e/ou isolamento. A vergonha entra em cena quando experimentamos a ansiedade não apenas porque nos sentimos temerosos, impotentes e incapazes de administrar as exigências cada vez maiores da vida, mas porque, no final das contas, a ansiedade é composta e se torna insuportável pela crença de que se fôssemos mais inteligentes, mais fortes ou melhores, seríamos capazes de dar conta de tudo. O entorpecimento, aqui, se torna um meio de abrandar tanto a instabilidade quanto a inadequação. Com o isolamento, a história podemos ter muitos amigos no Facebook, muitos colegas, amigos na vida real e vizinhos, porém, ainda assim, nos sentimos sozinhos e invisíveis. E como fomos programados para estabelecer vínculos, o isolamento sempre provoca sofrimento. Sentir-se isolado pode ser uma parte normal da vida e dos relacionamentos. Mas, quando somado à vergonha de acreditar que estamos isolados porque não somos dignos de contato, o isolamento causa uma dor tão grande que a necessidade de anestesiá-la se torna incontrolável. Um passo além do isolamento é o retraimento psicológico, que apresenta um perigo real. Jim Baker Miller e Irene Stiver, duas teóricas relacionais culturais do Stone Center da Faculdade de Wellesley, identificaram esse aspecto extremo. Elas escrevem: acreditamos que a experiência mais terrível e destrutiva que uma pessoa pode ter é o retraimento psicológico. Isso não é o mesmo que estar sozinho. É a sensação de estar afastado de qualquer possibilidade de contato humano e de ser impotente para mudar a situação. No seu ápice, o retraimento psicológico pode levar à falta de esperança e ao desespero. As pessoas farão quase tudo para escapar dessa mistura de isolamento patológico com impotência. A parte dessa definição que é fundamental para se entender a vergonha é a frase: as pessoas farão quase tudo para escapar dessa mistura de isolamento patológico com impotência. A vergonha leva muitas vezes ao desespero, e as reações
A essa necessidade imensa de escapar do retraimento e do medo podem variar do entorpecimento ao vício, à depressão, à autoflagelação, aos distúrbios alimentares, ao bullying, à violência e até ao suicídio. Quando eu avaliava minha própria história de entorpecimento, entender como a vergonha potencializa a ansiedade e o isolamento me forneceu respostas para perguntas que alimentei durante anos. Não comecei a beber para afogar minhas mágoas. Eu apenas precisava de algo com que ocupar as mãos. Estou convencida de que se os smartphones já existissem quando eu estava saindo da adolescência, eu nunca teria começado a fumar e a beber. Eu bebia e fumava para abrandar minha sensação de vulnerabilidade e para parecer ocupada quando todas as garotas da mesa tinham sido chamadas para dançar. Há 25 anos, eu sentia que minha única opção era encher a cara de cerveja, beber um drink ou ter um cigarro nos dedos. Eu ficava sozinha na mesa, sem ninguém nem nada para me fazer companhia, a não ser meus vícios. Para mim, a vulnerabilidade conduzia à ansiedade, que conduzia à vergonha, que levava ao isolamento, que levava a mais uma latinha de cerveja. Para muitos de nós, o anestésico químico de emoções é apenas um efeito colateral prazeroso, embora perigoso, de comportamentos que têm a ver com se adequar, estabelecer um vínculo e lidar com a ansiedade. Eu não cresci com as habilidades e os recursos emocionais necessários para lidar com o mal-estar. E não eram apenas as baladas, as cervejas geladas e os cigarros que fugiam do meu controle. Eram o pão de banana, as batatas chips com queijo, os e-mails, o trabalho, a necessidade de me manter ocupada, as preocupações incessantes, o planejamento excessivo, o perfeccionismo e qualquer coisa que pudesse aliviar aquela agonizante sensação de vulnerabilidade alimentada pela ansiedade. Hoje sei que existem algumas estratégias para combater o entorpecimento. Vamos examinar algumas delas. Viver com ousadia, impor limites, encontrar bem-estar verdadeiro e cuidar do espírito. Quando entrevistei os participantes da minha pesquisa sobre entorpecimento, todas as pessoas plenas falaram insistentemente a respeito de três coisas. 1. Aprender como realmente vivenciar os sentimentos. 2. Ficar atento sobre os comportamentos entorpecentes. 3. Saber lidar com o desconforto das emoções difíceis. Tudo isso fazia sentido para mim, mas eu queria saber exatamente como lidar com a ansiedade e o isolamento. Portanto, comecei a perguntar especificamente sobre essas questões. Como esperado, havia muito mais em jogo. Essas pessoas tinham elevado o nível de ser o bastante. Meus entrevistados tinham aprendido a impor limites importantes em suas vidas. Quando fiz perguntas mais pontuais sobre as escolhas e os comportamentos que homens e mulheres plenos priorizavam para reduzir a ansiedade, eles disseram que reduzi-la significava prestar atenção em quanto podiam fazer e em quanto era demais, e aprender a dizer chega. Eles tinham muita clareza sobre o que era importante para eles e sobre quando deviam abrir mão de alguma coisa. Todos nós lutamos contra a ansiedade. É claro que existem tipos diferentes e, com certeza, diferentes intensidades. A melhor maneira para lidar com a ansiedade estrutural é uma combinação de medicamentos e terapia. No entanto, o tipo ambiental aparece quando estamos superatarefados e superestressados. O interessante para mim foi enxergar como os participantes da pesquisa podiam ser divididos. O grupo A definiu o desafio da ansiedade como encontrar meios para administrá-la e acalmá-la, ao passo que o grupo B definiu o problema como mudar os comportamentos que levam à ansiedade. Os participantes de ambos os grupos usaram a tecnologia dominante de hoje como exemplo de uma fonte de produção de ansiedade,
Por isso, vamos examinar como eles pensaram de forma diferente a respeito do bombardeio de e-mails e mensagens de texto e de voz. Grupo A. Tomo uma xícara de café depois de pôr as crianças para dormir, e assim posso ver meus e-mails entre as 22 horas e a meia-noite. Quando há muita coisa, acordo às 4 da manhã e retomo essa tarefa. Não gosto de ir para o trabalho com e-mails pendentes. Fico cansado, mas eles são todos respondidos. Grupo B. Simplesmente parei de mandar e-mails desnecessários e pedi aos meus amigos e colegas que fizessem o mesmo. Estou tentando acostumá-los a esperar que eu leve alguns dias para responder. Se é importante, me ligue. Não mande e-mails ou torpedos. Melhor ainda, passe na minha sala. Grupo A. Aproveito os sinais fechados, as filas de supermercado e as viagens de elevador para fazer telefonemas. Até durmo com o meu telefone por perto para o caso de alguém me ligar ou de eu me lembrar de alguma coisa no meio da noite. Uma vez, liguei para minha assistente às 4 da manhã porque lembrei que precisávamos acrescentar algo ao processo que estávamos preparando. Fiquei surpreso com a velocidade com que atendeu, mas ela lembrou que eu lhe pedira que mantivesse o telefone na mesa de cabeceira. Só vou descansar e desligar da tomada quando estivermos terminado tudo. Trabalhar muito e jogar duro, este é o meu lema. E jogar duro não é nada demais quando você não dorme há bastante tempo. Grupo B. Meu patrão, meus amigos e minha família sabem que não atendo telefonemas antes das 9 horas e depois das 21. Se o telefone tocar antes ou depois desses horários, sei que é engano ou uma emergência. Uma emergência de verdade e não um problema do trabalho. Os participantes que mais utilizavam o entorpecimento, os do grupo A, deixaram claro que reduzir a ansiedade significava achar modos de entorpecê-la e não mudar o pensamento, os comportamentos ou as emoções que produziam ansiedade. Essas pessoas queriam ajuda para conhecer uma maneira melhor de viver assim, e não sugestões sobre como deixar de viver dessa forma. O grupo B, dos participantes que tratavam a raiz da ansiedade buscando harmonizar suas vidas com seus valores e impor limites, era formado por pessoas plenas. Quando perguntamos a esse grupo sobre o processo de estabelecer limites claros para reduzir a ansiedade, os participantes não hesitaram em relacionar autovalorização com limites. Precisamos acreditar que somos o bastante para poder dizer chega. Para as mulheres, impor limites é mais difícil, porque os gremlins da vergonha são rápidos. Cuidado ao dizer não, você vai magoar essa pessoa. Não a decepcione. Seja uma boa menina. Faça todo mundo feliz. Para os homens, os gremlins sussurram. Seja homem. Um homem de verdade poderia fazer isso e ainda mais. O filhinho da mamãe já está cansado? Sabemos que viver com ousadia significa abraçar a vulnerabilidade, o que não pode acontecer se a vergonha estiver no controle, ou se o isolamento alimentado pela ansiedade estiver nos dominando. As duas formas mais poderosas de estabelecer um vínculo com alguém são o amor e a aceitação, ambas necessidades inegociáveis de homens, mulheres e crianças. Enquanto realizava as entrevistas, descobri que somente uma coisa separa os homens e as mulheres que experimentam um grande sentimento de amor e aceitação daquelas que parecem estar lutando por isso: a crença no próprio valor. Se quisermos vivenciar esse sentimento em sua plenitude, precisamos acreditar que somos merecedores dele. Antes, porém, de falarmos mais sobre entorpecimento e isolamento, quero compartilhar as definições de vínculo e aceitação que apareceram na coleta de dados. Vínculo é a energia criada entre pessoas quando elas se sentem vistas, ouvidas e valorizadas, quando elas podem dar e receber sem julgamento. Aceitação
É o desejo humano inato de ser parte de alguma coisa maior do que nós. Pelo fato de esse anseio ser tão essencial, tentamos muitas vezes conquistá-lo fazendo esforço para nos encaixar em algum padrão e buscando a aprovação dos outros, os quais, além de serem substitutos fajutos da aceitação, geralmente funcionam como obstáculos para ela. Como a verdadeira aceitação só acontece quando apresentamos nosso eu autêntico e imperfeito para o mundo, o nosso senso de aceitação nunca pode ser maior do que nosso nível de autoaceitação. Essas definições são cruciais para entender como nos isolamos e perdemos os vínculos mais essenciais e de que forma podemos mudar. Viver uma vida emocionalmente saudável tem a ver com impor limites, gastar menos tempo e energia se preocupando com pessoas sem importância e enxergar o valor de se trabalhar para ter um vínculo de maior qualidade com a família e os amigos mais próximos. Antes de iniciar a pesquisa, eu queria saber: qual é a maneira mais rápida de fazer esses sentimentos ruins irem embora? Hoje, muitos anos depois, minha pergunta passou a ser: o que são esses sentimentos e de onde eles vêm? Invariavelmente, as respostas me dizem que não estou me sentindo conectada com meu marido e com meus filhos, consequência de não dormir o suficiente, de não brincar o suficiente, de trabalhar demais e de tentar fugir da vulnerabilidade. O que mudou foi que agora sei que tenho consciência dessas respostas e sou capaz de lidar com elas.